saíram os dados do IPCA 15, a prévia da inflação. Muito importante para a gente ver, né, como que aconteceu. Era esperado uma alta até mais considerável, a alta não foi baixa, né, a alta foi de 0,78% no mês de fevereiro, mas era esperado uma alta maior por dois motivos. Primeiro que dessa vez a gente não teve os combustíveis atacando, né, afetando menos a inflação, né, ou seja, eles não foram fatores de desinflação nesse momento. Então, eles ajudaram, não muito, mas ajudaram, inclusive, a alta que a gente observa no mês. O preço dos alimentos continuou em alta, só que ele subiu menos do que estava se esperando, mesmo subindo bastante, né? Então, a gente vai daqui a pouco falar até do gráfico aqui com mais detalhes, e também por causa dos reajustes dos cursos, né? Dos cursos educacionais, né? Faculdade, cursos técnicos, creche e tudo mais, né? Então, esses índices eram esperados que aumentassem a inflação, mas os alimentos, mesmo subindo tanto, subiu menos do que estava esperado. A gente tem até o gráfico aqui, vamos mostrar agora o gráfico, agora sim, o gráfico. A gente vê, então, quais foram os principais itens. A gente vê que os alimentos eles subiram bastante, mas era esperado uma alta ainda maior, porque você está tendo alguma certa recuperação de alguns setores, principalmente setores de grãos, então a tendência agora é você começar a ter uma alta menos expressiva a partir dos próximos resultados. Os efeitos do El Niño parece que estão passando um pouco antes do que estava sendo imaginado, era imaginado que eles ficassem em alta até abril, então parece que agora está começando, inclusive, a dar uma queda, mas a gente vê, ó, arroz subiu 5,85%, feijão 7,21%, a batata, que é um dos grandes vilões, né, daqui a pouco dá para começar a usar, dá para a gente fazer um grande colar de batatas com cenouras, né, então basicamente uma carne assada, né, dá para a gente fazer esse colar com 22% da batata e 36% aí da cenoura subindo, né? Você tem que frutas subiram, leite subiu, a gente teve queda da carne de 0,65%, o gasolina e etanol subiu, mas os destaques também ficam para a questão dos cursos regulatórios, dos cursos regulares e cursos técnicos, ou seja, ensino médio, ensino fundamental, creche, subiu 6,3%, ou seja, teve o reajuste foi acima da inflação, lembrando que a inflação foi de 4,75% no ano passado, um pouquinho menos, 4,21%, né, foi mais ou menos a inflação naquele momento, mas o reajuste desses cursos foram de 6,13% na média. E os cursos técnicos, ou seja, curso profissionalizante, cursos de informática, esses tipos de cursos subiram também 6,1%. Então, esse aí foi o desenho da inflação nesse momento. Então, você teve uma alta do preço dos alimentos, o preço dos combustíveis atrapalhou um pouco, porque a gasolina subiu 0,84%, 0,32% do etanol. Então, você teve, inclusive, um peso dos combustíveis atrapalhando um pouco e os cursos educacionais também ajudando. Então, o que acabou amenizando e tornando a inflação abaixo do esperado foi que os alimentos subiram menos do que estava sendo esperado, Débora. Exatamente. E a gente estou acompanhando aqui vocês discutindo sobre a inflação no chat. Muita gente falando do preço, por exemplo, do arroz. E é um ponto que a gente sempre vem falando aqui. A gente bate nessa tecla e começou a bater nessa tecla, inclusive antes desses impactos começarem a pesar aqui no nosso bolso, que é a questão climática. A gente tem ali chuvas excessivas no sul, a gente tem secas em outras partes do país, ali, por exemplo, no centro-oeste. Isso está prejudicando, sim, a produção de alimentos. E aí, se a gente pensa, por exemplo, na produção dos cinturões, que a gente sempre fala aqui, cinturões urbanos, eles também estão sendo prejudicados ali, penalizados. O que aconteceu nesse mês é que, sim, a gente teve uma alta, mas uma alta menor do que a esperada. E o grande vilão aí, os dois vilões, até que o mercado esperava uma aceleração maior, foram os cursos na educação e ali a recomposição do ICMS, que acabou pegando um pouco ali nos combustíveis, mas numa magnitude menor. E por isso a inflação até acabou surpreendendo positivamente. Mas ainda assim, ela veio alta e a questão dos alimentos precisa ser considerada, né, André? Exatamente. Vamos ver agora o outro gráfico que eu montei, que é o gráfico que mostra aí por setor, por grupo, aquilo que você gasta na feira,
no mercado que não é a Faria Lima, é o supermercado, no açougue, os boletos. A gente vê aí que as altas desse mês foram concentradas principalmente na feira. A feira subiu 4% nesse mês, é uma alta muito significativa. Nos últimos 12 meses, a feira já está com uma alta de 9,75%, então a feira está quase 10% mais cara do que estava no passado. Esse é um ponto preocupante. E a questão da feira, né, é algo que você não tem como usar, por exemplo, estoques regulatórios, porque são bens assim que dependem das condições climáticas. Então, enquanto você não tiver uma condição climática melhor, não é algo que a gente possa, que pelo menos com o mecanismo atual de controle inflacionário, a gente tenha como controlar de uma maneira melhor. O mercado, que aí já vem também alimentos industrializados, bem, limpeza e tudo mais, teve uma alta de 0,72, mas a alta foi bem menor do que a gente fez da feira, né? Então o mercado está 2,88% mais caro do que estava naquele momento. Os boletos, que está inclusive dentro os cursos educacionais, subiram 0,82 em média, porque mesmo os cursos subindo, você tiveram alguns outros bens do boleto, como conta de energia elétrica, aluguel e tudo mais, que acabaram baixando de preço, então você teve que meio que uma compensação, então sumiu menos do que o esperado esses boletos, mas mesmo assim estão 6% acima do que estava um ano atrás. E o lazer subiu 2,02%, com agora uma alta de 6% em 12 meses. Por que o lazer subiu tanto? Você teve reajuste de salário mínimo, e o setor de lazer é muito sensível ao salário mínimo, porque a maior parte dos trabalhadores que estão no ramo do lazer, são trabalhadores que ganham o salário mínimo. É um salário, uma remuneração muito baixa que essas pessoas ganham. Então, é muito sensível ao aumento de salário. Então, esse aumento foi reflexo do aumento da renda dos trabalhadores daquele setor. Aí, só para finalizar, a carne teve uma queda de 0,30, né? A carne estava subindo nos últimos 2, 3 meses, mas ela teve uma queda agora e ela está com o acumulado negativo, ou seja, está quase 6,5% mais baixo do que estava no ano passado, Débora. E aí a inflação, né, o IPCA 15, traz aí uma expectativa, né, já traz uma direção do que a gente pode esperar para a inflação cheia, né, que a gente fala de fevereiro, porque aqui a gente está só considerando os 15 primeiros dias de fevereiro e os 15 últimos dias de janeiro. Então a gente está, por isso que ele se chama IPCA 15 e é considerada essa prévia da inflação. Mas ele já traz aí um direcionamento, uma sinalização para onde deve caminhar aí a nossa inflação em fevereiro, quando o mês já estiver fechado.